Muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Não sei vocês, mas essa música. Todas somos muito amadas. Alguém tem dúvida disso? De forma alguma. Meu Deus! Não tem como não se sentir amada. Bora parar tudo que a gente está fazendo? Até de erguer o braço para comer? Para de mastigar. Te aquieta um pouquinho. Para nós mulheres que somos executoras e fazedoras, parar um pouco para respirar é desafiador. E esse é um dos nossos processos de viver. É desafiador porque estar no nosso lugar é um desafio. Como eu sempre falo, o homem não precisa aprender o lugar dele, a gente precisa aprender o nosso. E estar num lugar de descanso é desafiador, porque a gente está aprendendo a ser filho. Então coloca agora, te permite, vai, te permite, te joga. Te coloca nesse lugar de descanso, de repouso, respira fundo. Respira fundo e só. Mas não meia boca. Tu pode mais que isso, vai, mais fundo. E vai deixando os ombros caírem, os braços caírem. Vai respirando mais devagar. E já começa a agradecer onde tu está. Pai, obrigado. Obrigada, Pai, por esse tempo de mesa. Obrigada por ter recebido o presente da vida hoje. Por ter acordado e respirado. Obrigada, Pai, por essa internet que nos conecta de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Obrigada, Pai, pela vida de cada filha que está aqui. Obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Obrigada pelo sol. Obrigada pela chuva. Obrigada pelo vento. Obrigada por toda a provisão que o Senhor nos dá todos os dias. Espírito Santo, entra conosco neste tempo de mesa. Esteja conosco aqui agora, nos trazendo uma porção generosa, porque nós somos filhas merecedoras de porções generosas vindas do Pai. Porque eu não tenho medo de pedir, eu não tenho medo de agradecer. O medo é uma ilusão. E a filha amada, ela não tem medo de nada. Ela pede, ela declara, ela clama, ela chora, ela se entrega, ela ri, ela brinca. Ela não tem medo de ser quem ela é. Que nesse tempo de mesa a gente acessa essa porção, que já está disponível para todas nós, todas nós. Nós possamos sentir no dia de hoje o quanto nós somos amadas, guardadas, cuidadas pelo nosso Pai, que nos ama incondicionalmente. É um amor que não tem condição, independente de qualquer coisa que a gente faça, ele vai continuar nos amando incondicionalmente. Ele vai continuar respeitando todas as nossas escolhas. Independente delas serem agradáveis a ele ou não, ele vai continuar nos amando incondicionalmente. E o que ele quer para esse tempo é que nós amemos uns aos outros como ele nos ama. Sem julgamento, sem apontamento, sem medidas. A gente quer muitas vezes medir o amor que a gente vai entregar para as pessoas. E só aí a gente já está medindo o amor de Deus pela nossa vida. E o amor de Deus pela nossa vida, o amor de Pai para todos os filhos e filhas é incondicional, não tem medidas. Ele transborda, ele transcende
tudo e qualquer coisa que a gente possa querer entender com a nossa mente. Então, se permitam no dia de hoje parar de bloquear com a mente de vocês, parar de bloquear com a nossa mente o que Deus tem para derramar, porque a nossa mente ela nunca vai entender Deus, ela nunca vai descrever Deus, porque Deus, na porção que a gente está vivendo hoje, na proporção que a gente está vivendo hoje, a mente nunca vai entender, nunca vai discernir. Então, se abram para viver esse novo, essa nova estação que está batendo a nossa porta, cheia de novidades, cheia de presente, com um renovo sobrenatural sobre a nossa vida. Se permitam, se abram para a vida, se abram para a vida, se abram para a vida. Escolham se abrir para a vida e receber da parte do Pai tudo que já está disponível para nós. Se permitam parar, descansar, verdadeiramente descansar, não falar que descansa, descansar. Porque independente de a gente confiar ou não em Deus, Ele vai continuar fazendo o que precisa ser feito nas nossas vidas. Imagina quando a gente descansar verdadeiramente, porque descansar verdadeiramente já é confiar. Eu não preciso falar mais que eu confio porque eu descansei, porque eu tenho a certeza plena e absoluta porque o meu Pai já está fazendo tudo por mim. Transcender a confiança é sobre isso, é sobre descansar, estar em paz, porque todas as coisas já foram resolvidas. Todas as coisas já foram resolvidas. Todas as coisas já foram resolvidas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por nos ensinar todos os dias. Obrigada, Jesus, por me ensinar que tudo que eu preciso eu já tenho dentro de mim, desde o dia que eu desci as águas. E que eu renunciei a todas as histórias que eu contava. Todas as histórias tristes que eu contava sobre a minha vida, eu renunciei a elas. E eu escolho ser a filha como está na palavra, como está nos textos, a filha de todas as promessas que meu Pai deixou para mim, assim como Ele deixou para todas nós. Obrigada, Jesus. Amém. Tem alguém querendo falar um testemunho aí? Eu Fale. quero falar rapidamente. Oi, senhoras, tudo bem? Eu vou falar sobre algo que aconteceu ontem e que aconteceu hoje. Ontem eu estava conversando com a Cris e ela comentou comigo que tudo é sobre uma escolha, tudo é sobre decisões que a gente faz o tempo todo. E eu decidi, como eu falei na semana passada para vocês, por ficar na minha casa, por ter um olhar mais atento para minha filha. E aí, a gente que é mãe sabe que sempre tem uns hypes do momento, né? O desenho disso, o desenho daquilo, sempre tem umas coisas meio hypadas que a gente não sabe como é que elas descobrem, mas elas olham e falam na escola, enfim. E aí tem um desenho de uma tal de K-pop, que eles falam muito sobre o bem e o mal, sobre anjos e demônios, mas é uma coisa bem forte, assim, e bem estranha para criança. E aí eu sempre falando para ela, filha, você não vai ler esse desenho, não é legal, sempre tratava de forma mais sutil. Só que ela não queria entender. E aí hoje, quando nós chegamos da rua, ela ligou a TV e falou, eu vou assistir. E eu, tá bom. Então, tá bom, vou deixar, né? Porque eu aprendo sobre decisões e escolhas com a minha mentora aqui, que é a Cris. E eu estou aqui também com o meu papel de mãe para treinar minha filha, não para passar a mão por cima e dizer, filha. Então, eu disse, hoje eu vou treinar ela. Aí eu fazendo meu almoço, super tranquila, e de bico aqui no que ela estava assistindo. E era uma coisa horrível, assim, começou a acontecer várias coisas ali no desenho e eu aqui, né, quietinha. Daqui a pouco deu o horário, eu disse, filha, agora desliga que tem que se organizar para ir para a escola. E ela veste a roupinha já sozinha. Ela foi para o quarto e não voltava mais. E quando voltou, estava aos prantos, chorando muito. Mãe, eu não consigo ficar no quarto, porque agora eu só fico pensando no que eu vi. E desesperada, falando. E aí eu
sabia que isso ia acontecer, eu ajoelhei, fiquei à altura dela e falei assim, filha, a vida é sobre escolhas. Você escolheu olhar o desenho. Quantas vezes a mamãe já falou para você e você escolheu? Então, agora, o que você vai escolher? Continuar nos próximos dias assistindo esse desenho que não é legal, que te deixa triste, que te faz chorar? Ou tu vai optar por algo melhor, que te deixe feliz, alegre, que te deixe bem? Nunca mais vou assistir, então tá bom. Me doeu, óbvio. Eu queria, na hora que eu tava vendo as coisas que eu sabia que iam impactar ela, eu poderia ter desligado a TV? Poderia. Só que eu não fiz, porque eu entendo hoje que o meu papel aqui é treinar ela, é sobre decisão. É sobre ela entender que tudo vai ter uma consequência. E mesmo ela sendo pequenininha, tendo 5 aninhos, sendo o amor da vida da mamãe, a mamãe tem que treinar, né? Aí a gente desligou a TV, eu falei, ó, vamos almoçar juntinhas, vamos participar do tempo de mesa e depois a mamãe vai lá no quarto com você. Por quê? Ela entendeu o que aquela decisão que ela tomou quando nós chegamos do mercado teve uma consequência. Então, foi basicamente isso. Queria compartilhar com as mães que são aqui, que eu acho que vão me entender. Dói no coração quando a gente vê eles chorando, ela triste, num canto assim, encolhida, com medo. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu preciso ter esse olhar de dizer, filha, tudo é decisão. E tudo é uma consequência das nossas decisões. Então, é isso, senhoras. Obrigada, meu amor. Sabe que o que tu trouxe agora, provavelmente foi por isso que eu abri essa oportunidade para uma de vocês trazer um testemunho ou algo, porque é muito perfeito como Deus opera na nossa vida. Exatamente tudo que tu falou, que tu permitiu que a tua filha vivesse, Deus permite contigo, com todas nós. Ah, por que Deus não vem e interfere? Porque se ele vir interferir, tu não vai viver o processo de escolha. De discernir o que é certo ou errado, o que é bom ou não para a tua vida. Porque se tu não viver o processo, como é que tu vai saber discernir o que é bom e o que não é? O que tu pode escolher fazer, o que tu pode escolher não fazer? Como é que tu vai saber se Deus não deixar a gente livre para escolher? O que a mãe viveu com a filha dela é exatamente o que a gente vive com Deus. Ele nos deixa livres para escolher todos os dias. Nós somos livres para levantar da cama de manhã e fazer um exercício ou não. Nós somos livres para escolher se alimentar saudável ou não. Nós escolhemos. Nós escolhemos o tempo todo, a gente escolhe. Ou eu escolho levantar 5, ou eu escolho levantar 6, ou eu escolho levantar 7, ou eu escolho levantar às 8. Eu escolho trabalhar, eu escolho ficar em casa com a minha filha. Eu escolhi estar do jeito que eu estou hoje, me desapegando do meu trabalho, porque eu não quero ser a mãe que vai ter uma tia cuidando da minha filha, ou meu filho. Não, eu vou treinar, eu vou estar presente, porque se não for para eu estar presente, eu não quero. E eu sou assim, eu falo assim para Deus, Deus, eu quero essa condição porque eu quero estar presente. Eu quero ver o que está acontecendo. Eu quero poder dar liberdade de escolha, assim como a Mai está ensinando a filha dela agora. Olha só, tem esses dois caminhos, tu é livre para escolher esses dois caminhos. Quem sou eu para falar o que é certo ou errado? Eu tenho a minha experiência de vida, e eu e meu marido, a gente já tem esse alinhamento. Nós temos a nossa experiência, mas a gente não vai impedir que os nossos filhos tenham a experiência deles. Porque se eles não tiverem a experiência deles, como eles vão saber o que é bom e o que não é? Agora a filhinha da Maia, ela sabe o que é bom para ela e o que não é. Ela não quer mais ver esse desenho. Porque ela não se sentiu bem assistindo aquele desenho. Ela não vai querer mais assistir. E se a mãe dela não tivesse deixado ela livre para escolher, como ela ia saber? Só que ela instruiu, incomodou ela, magoou, daqui a pouco, né, magoou ela sentiu uma coisa ruim? Claro que sim. É normal. Vocês acham que eu não sinto uma coisa ruim também quando eu vejo as minhas irmãs se lascando sem pedir ajuda para mim? Claro. Só que quem sou eu para interferir no processo delas? As minhas irmãs de sangue, né, que eu falo. Quem sou eu para interferir? Quanto mais a gente quer ajudar as pessoas, mais a gente interfere no processo delas. Mais a gente interfere. E hoje de manhã eu falava com uma aluna da mentoria sobre isso. Amar é deixar o outro sempre livre para escolher. Deus nos ama tanto, 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 que ele nos deixa livres para escolher o que a gente quiser.
E independente de qualquer circunstância, por isso que é amor incondicional que Deus sente por nós. Porque independente de qualquer circunstância, ele vai continuar amando a gente indo para o caminho que a gente escolhe, ou a gente indo pelo caminho que ele escolhe. É óbvio que ele quer escolher o caminho para nós. Mas a gente não deixa. A gente não permite. A gente permite que a vergonha, a culpa, a mágoa, a falta de perdão, a raiva, a ira domine nosso coração e não permite que Deus entre purificando, limpando, mostrando a mentira que a gente está, porque não tem como transformar algo sem papai deixar claro o que está acontecendo. Daí ele usa crianças. Gente, eu percebo nitidamente Deus, eu vejo Jesus nas crianças. É muito nítido, é muito claro, eu vejo demais. Eu olho para as crianças, eu vejo Jesus. Purinho. Como as crianças ensinam, meu Deus. E eu fico tão feliz por ver a Mai agora escolhendo estar com a filha dela dentro de casa. Eu me emociono de ver ela com a filha dela dentro de casa. Porque depois, lá na frente, ela não vai se arrepender de ter dedicado esse tempo treinando a filha dela. Eu nem sou mãe ainda e eu me emociono por ela, pelo processo que ela está vivendo com a filha dela. É muito lindo. Muito lindo. Não tem nada que pague a presença de uma mãe na vida de uma filha. Não tem nada. Não tem dinheiro, não tem casa, não tem carro que pague a presença da mãe na vida da filha. Vendo, sentindo. Porque não tem nenhuma tia da escola que vai perceber o que uma mãe percebe num filho. Não tem. E o meu combinado com Deus é esse. Deus, se é para ter um filho, eu quero ser a mãe. Não ter um filho, eu quero ser a mãe. Porque ter um filho qualquer mulher pode ter. Agora, ser mãe não é para qualquer mulher. Porque exige muita renúncia. A maternidade é o que mais exige renúncia de uma mulher. Renúncia do corpo dela, das escolhas dela durante um período. E eu reconheço em todas as mães, reconheço. É grande ser mãe. É muito grande, é genuíno, é lindo ser mãe. Porque é uma grande renúncia. E ao mesmo tempo que tu renuncia, se tu não for o exemplo de alto amor, essa criança também não vai ser. É uma linha muito tênue e até desafiador diante de alguns processos, não é, Mai? Que a Mai, como é minha aluna, então eu tô por dentro de todos os processos que ela tá vivendo. É desafiador tu te priorizar, te amar, discernir que tu é referência de amor. Se tu não te amar incondicionalmente, essa criança ela não vai se amar. E se ela não se amar, qual a probabilidade dela ir para o mundo sempre com dependência emocional, buscando em pessoas algo que ela não nutriu por ela? Agora, se essa criança vê a mãe se amando, se cuidando, respeitando o papai, dentro de casa, nutrindo amor pela família, conquistando esse território, que para mim é o território mais lindo que uma mulher pode conquistar, que é o território dentro dela, dentro da casa dela, porque se uma mulher está nela, está no lar dela, essa casa está protegida. Por que o mundo ensinou a mulher a ganhar e conquistar territórios fora de casa? Porque uma casa sem uma mulher perde uma intercessora do reino. E daí fala, não, porque tá tudo bem trabalhar fora. Eu não tô aqui para pregar o abandone seu emprego. Não, porque eu trabalho, mas eu trabalho em casa. Isso que eu faço aqui com vocês, eu posso fazer de qualquer lugar do mundo. As mentorias que eu faço, eu posso fazer de qualquer lugar do mundo. E eu posso educar uma criança, treinar uma criança e atender as mulheres que Deus me mandar. Eu posso fazer isso. Agora eu tô dentro da minha casa. A minha casa não perdeu a intercessora e não vai mais perder. Porque eu sei o território que eu devo ocupar. Eu sei o território que eu devo conquistar. E esse é o mais desafiador de todos. Porque o mundo, ele empurra a gente para fora. Vai lá! Olha só, porque é lindo ter um lugar de sucesso. Tem um lugar de sucesso dentro da tua casa que eu quero ver. Para mim, tá sendo desafiador estar nesse lugar. Eu nunca estive nele.
Eu falo, gente, o homem ele não precisa aprender o lugar dele. O problema é que a gente não sabe o nosso lugar. A gente não sabe o nosso lugar. A gente nunca aprendeu esse lugar. O que ensinaram pra gente, casamento não vai longe, não dá certo, casar é horrível, ter filhos, então, pior ainda. Foi isso que eu aprendi. Não deixa nenhum homem passar por cima de ti, não seja bancada por homem. Todas essas crenças, elas vêm pro meu dia a dia. Não confie em homem. E daí esse não confia em homem, ele ecoa no nosso subconsciente, traz para o consciente, a gente projeta isso. E como é que a gente olha para esse homem que está do nosso lado? Não. Se o mundo me ensinou a não confiar em homem, como é que eu vou confiar nesse homem? Pode ser o príncipe encantado. Como é que uma mulher que foi treinada para não confiar em homem, ela vai olhar para o homem? Não posso confiar. Essa mulher, ela vai conseguir confiar em Deus? Quem dirá descansar em Deus? Nunca. Ela fala, não, porque agora eu descanso em Deus. Mentirosa. Tá preocupada por quê? A filha amada, que se chama amada, que tem uma postura de filha amada, ela não se preocupa com nada. E se ela tá se preocupando, eu amo ser dependente do meu marido. É isso. Mais ainda, eu não sou dependente do meu marido, eu sou dependente de Deus, porque nós dois, eu e meu marido, somos filhos de Deus. Então, nós somos dependentes de Deus. Nós não dependemos do nosso marido, nós dependemos unicamente de Deus. Ele é nosso pai. A nossa aliança é com o nosso marido e com Deus. Mas dependemos unicamente de Deus. É entregar, pai, olha só, eu não quero mais controlar os passos do meu marido. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Estar nesse lugar é muito desafiador. Mas é possível. Ali em Colossenses, era exatamente a continuação. Isso que veio muito no meu coração desde o final de semana, sabe? Porque muitas mulheres me procuram com problema no casamento, no relacionamento. Na verdade, não é o relacionamento, é a gente que está em crise. Por não estar no nosso lugar. E daí, o que os nossos olhos veem? Problema. Só vê caos. Só vê discórdia. Só vê que o outro está errado, porque o outro está errado, porque o outro está errado. Não. Autorresponsabilidade. Eu estou errando comigo. Eu não estou vendo o que eu quero, não o que eu preciso ver, eu só não quero ver porque vai dar muito trabalho de ver e resolver isso aqui, então eu prefiro projetar no outro que ele é o culpado das coisas que eu não estou vivendo. Ele é o responsável por eu ter esses ataques, essas loucuras. Ele é responsável, eu não sou responsável por nada. Eu não sou, olha, rejeitando o processo. Rejeitando o processo. Não, porque é ele que é o culpado de tudo. Como assim, Cris, que eu sou responsável? Sim. Se o homem viesse como intercessor do lar, ele não seria o provedor, ele não seria o caçador. Por isso que a mulher sábia que edifica o lar, não é o homem sábio que edifica o lar. Senão seria, né? No manual de instruções diria, o homem sábio edifica o lar, não. A mulher sábia que edifica o lar. A mulher sábia que ela sente, ela percebe as coisas, ela muda a atmosfera. Ela muda a atmosfera. Porque dentro dela, ela ativou quem ela é, e ela sabe que no lugar dela, ela é uma intercessora. Agora, se ela não está no lugar dela, ela é quem destrói o lar. Daí vira uma casa, só uma casa. Quando aceitamos que eu preciso... Não peguei ele toda a frase. Tudo o que eu quero ver fora de mim, começa dentro de mim. Se eu quero ver, como a Thaís falou, né? Se eu quero ver o meu marido amoroso comigo, eu tô dando amor para esse homem. A gente quer uma coisa que a gente nem constrói. Eu quero uma casa limpa, eu tenho que limpar a casa, certo? Eu quero um relacionamento que eu seja reconhecida, eu estou reconhecendo o outro. O esforço do outro, a dedicação do outro, o empenho do outro, ou eu só estou apontando e julgando o outro? Porque o outro é um espelho meu. Um espelho das coisas que estão dentro de mim. O que eu estou vendo no outro é com a minha ótica. O outro me enxerga com a ótica dele.
Por isso que quando uma mulher chega para mim cheia de problemas, na verdade, tudo que ela está falando, o que ela está criticando, é tudo sobre ela. Por isso que dentro de um casamento, quando eu falo quando meu marido tem uma crise, uma crise de ansiedade ou algum problema emocional que ele está vivendo, e ele fica alterado, ele não está se alterando comigo, ele não está se alterando com a Crislane, ele está alterado com ele não está sabendo lidar com isso. E o que, que a mulher é? A mulher é costela, por isso que a gente foi feito da costela. O que, que a costela faz? Ela acolhe os órgãos. E o que, que a gente faz? A gente acolhe as emoções desse marido. Não fica aqui, ó, com ele, o joguinho do ego. Ai, não, porque ela quer ser a mentora daí, né, do marido. Não, porque isso aí é um padrão de comportamento tal, XYZ, porque tu tem que curar isso, porque tu tem que resolver isso dentro de ti. E daí fica o joguinho. Vem aqui, meu amor, eu vou te amar no teu pior dia. Vem aqui, meu amor, vamos conversar. Não quer conversar? Vem aqui, só deita no meu colo, que vai passar. A mulher, ela é geradora de paz. Ela não é geradora de furacão dentro de casa. Eu era a Hiroshima e Nagasaki dentro de casa. Meu marido falava isso. E, coincidentemente, a gente não saía do lugar. Não saía do lugar, não evoluía. Por que será? E eu não tô falando de coisas, tô falando de crescimento e maturidade no relacionamento. Todos os relacionamentos, todos, não existe vírgula. Todos os relacionamentos podem crescer em maturidade. E só cresce se a gente estiver disposta. Só que a gente não tá disposta, muitas vezes. A gente quer uma mudança. Mas é pro outro que tem que começar primeiro, porque se o outro não começar primeiro, eu não começo. A mulher sábia edifica o lar. E a tola destrói. Ela joga toda a responsabilidade no outro. Porque o outro que tem que sentir. Da onde, se o homem não tá aqui para sentir, gente? Ele tá aqui para fazer. O homem, ele tá aqui para ser útil. Se o homem não tá sendo útil para a família, útil para a esposa, útil para os filhos, esse homem cai em depressão. Hoje meu marido agradece a pressão que eu dou nele para ele crescer. E eu não dou pressão querendo ser a mentora dele. Às vezes dá umas, né? Ele diz: ô, esposa sábia, tu tem as tuas alunas da mentoria, eu sou teu marido. Ele me lembra, porque às vezes eu esqueço, e é normal a gente esquecer. Mas ele me lembra. É igual o Márcio. Márcio, que o Márcio vem, né? Querendo executar. O Márcio vem querendo executar as coisas. Ele adora executar. Sair fazendo. O homem não precisa aprender o lugar dele. É a gente que precisa aprender o nosso lugar. A gente não precisa transformar na mulher sábia, nós já somos mulheres sábias. Só que a gente permite que a confusão tome conta. A gente permite que a raiva venha e a gente não quer lidar com ela. A gente não nasceu sabendo, aprendendo a lidar com a raiva. É acolher a raiva, conversar com ela. Vem cá, raiva, deixa eu conversar contigo. Vamos aprender a lidar com isso. Porque não tem como a gente sermos mulheres acolhedoras do sentimento do marido, bem como nós fomos feitas para isso, para sentir a atmosfera. Nós sentimos o ambiente. Não é por acaso. Tu entra num ambiente, claro que tem exceções. Daí tu fala assim pro marido: bah, tô sentindo uma coisa, não tá sentindo? Claro que não. O homem é lógico, ele é racional, ele não tem que sentir nada. Isso tem que fazer. Por isso que a mulher sábia, a mulher com sabedoria, ela comunica. A mulher com amor, ela acolhe. A mulher com discernimento, ela traz. O homem é a decisão. E a mulher é a sabedoria. Por isso que nós somos inteligentes. E a mulher, no masculino, fora do lugar dela, ela é manipuladora, ela é controladora, ela é centralizadora. É o eu faço, eu dou conta, eu executo.
é a mulher quando não tá no lugar dela. A mulher, no lugar dela, ela é sábia. Ela sente a atmosfera, ela transforma a atmosfera, porque o que está nela é maior do que tudo. O que está em mim é maior do que tudo. O meu marido não tem capacidade de influenciar o que está dentro de mim, porque eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou o amor, eu sou a cura. Ele não tem como influenciar. Só que se eu estou permitindo que as coisas externas influenciam o meu interno, porque eu estou uma criança imatura para lidar com as coisas. Se eu estou uma criança imatura, todas as coisas que vão se projetar na minha volta vão dar na minha cara para eu crescer. O que hoje, na situação que vocês estão vivendo, vocês estão apanhando na cara? Visualizem isso. É porque vocês estão sendo chamadas para um próximo nível, em maturidade para aprender a lidar com as coisas. Quando coisas começam a se repetir na minha volta, eu já ligo o alerta. Opa, o que está disponível para eu aprender e crescer nisso? Eu não preciso aprender a ser paciente. Quando eu me converti, eu sou a paciência. Os frutos do Espírito, eles são manifestos em mim. Em mim. Eu sou. Se eu sou, como que algo pode me influenciar? Então, o que está manifestado fora são coisas me esfregando na minha cara. Olha só, tem isso aí para tu curar, bora? Ah, não. Porque ele que tá errado. Porque ele que tá fazendo coisa errada. Porque ele. E daí tu tá sempre externando e jogando a culpa, a responsabilidade do outro. E daí tu não sabe por que tá vivendo o inferno, por que tem ciclo que se repete, por que tem coisas que se repetem na tua vida, por que tu não avança. E Deus tá ali perfeitamente te esfregando todos os dias na tua cara. Olha só, amada, olha para isso. Quanto mais tu vai procrastinar, quanto mais tu vai sentir preguiça de colocar energia nisso, porque tu é a luz, tu é a energia, tu é a ativadora, tu é a multiplicadora. Por que vocês acham que vocês têm um útero? O útero que está em nós não é só para gerar vida. O útero que está em nós é para mostrar que nós somos o solo fértil, multiplicadoras de toda e qualquer coisa que chega nas nossas mãos. Agora, o que a gente vem multiplicando? Discórdia? Raiva? Ira? Palavras de baixa frequência? O que a gente está multiplicando na nossa casa? O que a gente está multiplicando? Tudo que sai da nossa boca a gente multiplica. O que está saindo da boca de vocês? É julgamento? É apontamento? É culpa? É raiva? É briga? Se todas essas coisas estão saindo da boca de vocês, vocês estão multiplicando e potencializando isso. E a gente colhe aquilo que a gente escolhe falar. Eu escolho falar. Não é conscientemente, porque é claro, né, que nem escutei hoje. Mas, Cris, eu jamais ia olhar para isso. Eu não sabia que isso estava ali. Porque a nossa mente, ela vai sempre esconder os processos. Por isso que se faz uma mentoria. Por isso que se faz imersões. Porque daí tu consegue cavocar coisas com outra pessoa que tu não vai olhar no dia a dia, porque é muita distração. É mais olhar para fora do que olhar para dentro. Dentro de um processo, a gente olha para dentro. A gente olha para nós. E é claro que no automático tu não vai querer olhar para ti, tu vai ser só querer olhar para fora. A gente abre os olhos, a gente olha para o outro. E se dentro do ambiente que a gente está hoje, nós estamos vendo coisas que a gente não está se agradando, é porque essas coisas estão dentro de nós. Ali diz assim, ó, que era onde eu ia entrar, mas já entrei sem nem puxar. Colossenses 3:18. Responsabilidade social. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Quem está em Deus, quem está no Pai, sabe o seu lugar. E se aqui diz mulheres, não é homens.
Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido. Nós somos feitas de uma parte do nosso marido. Nós não somos maiores que os nossos maridos, nós somos menores que eles. O problema é que a gente quer ocupar o espaço maior. A gente não quer ocupar nossa casa, a gente não quer ocupar os nossos afazeres, a gente não quer ocupar, governar a nossa mente, governar as nossas emoções, exercer domínio sobre as coisas, mas a gente quer ocupar o espaço do homem. Se eu achasse a mulher que queimou o tal do sutiã, misericórdia. Aí eu ia pra cruz. Eu ia queimar ela. Ai, que horror. Imagina. Eu sendo humana. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Quando a mulher sabe o lugar dela, não é o homem que começa a instrução, começa pela mulher, porque Deus já sabia, né, a abençoada que ele ia fazer. Os desafios que ia passar, abençoada. E somos abençoadas, né? Mulheres, sujeitem-se ao seu marido, porque se a gente está submissa, não é embaixo, submissa é ao lado. Tá? Vamos interpretar bem as coisas, que eu às vezes escuto. Ah, porque eu não quero ser submissa ao meu marido amado. Tu sabe o que é submissa? Tu sabe o que é se submeter? Submissão, estar debaixo da mesma missão. Eu e meu marido hoje estamos debaixo da mesma missão. Meu marido ativando homens e eu ativando mulheres. Acabou. Eu não estou embaixo dele, eu estou do lado dele. Isso é submissão. Estar debaixo da mesma missão. Submeter-se à mesma missão. E todos nós, todos os filhos de Deus estão aqui para isso. Conforme a gente vai querendo ser transformadas, a gente vai atraindo. Quando aconteceu com a Thaís, eu falei para a Thaís isso, faz, eu acho que mais de ano. Thaís, é natural, Deus vai te mandar pessoas, mulheres, que estão passando pelo mesmo processo que já passou. É natural. Porque quando a gente abre um mato, Deus manda filhas que estão buscando esse mato que já foi aberto. Ele manda, é natural. Quando a gente ativa a nossa identidade, quando a gente ativa o nosso propósito, tudo encontra a gente não precisa ir atrás de nada. Porque a mulher é o solo fértil, a mulher é o imã, ela atrai. A mulher, na sua potência, ela atrai tudo que ela quiser para ela. Por isso que a mulher não precisa ir atrás de homem, ela atrai o homem. A mulher que vai atrás de um casamento, atrás de um homem, atrás de um relacionamento, ela não sabe quem ela é. Ela não sabe quem ela é. Eu já fui essa mulher. E antes de conhecer meu marido, eu nem sabia, mas eu já estava ativando isso em mim. Porque eu me coloquei num lugar de valor. Mesmo tendo um monte de craca para limpar. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Se a mulher está no lugar dela, amando esse homem, sendo suporte emocional para esse homem, como é que esse homem vai tratar ela? Reconhecendo ela. Eu nunca, depois que eu comecei a ir para o meu lugar, eu nunca precisei chegar para o meu marido e pedir reconhecimento. Ele faz isso todos os dias. Ele se sente amado, ele se sente constrangido pelo cuidado que eu tenho com ele. Só que a gente, fora do nosso lugar, eu não vou fazer. Ele que faça. Ele que se vire. Ele que limpa os calçados dele. Os tênis do meu marido, que ele foi pro Império agora, a última vez, com lodo até nos cadarços. Tá lá de molho, eu vou lá lavar depois. Eu era a mulher que eu falava. Mas é bem capaz, eu não vou lavar teus tênis. Cada um tem o seu pé que lava o seu calçado. Eu falava bem assim. Era isso que eu falava. Tá lá de molho. Viu? A boca fala. A boca fala, ela paga. Ela paga assim, ó, perfeito. Ah, é? Vamos conversar depois. Deus falando, né? Depois a gente conversa sobre teu discursinho aí. Depois a gente conversa. Eu constranjo tanto meu marido com amor todos os dias que ele se rende, bem como a Thaís falou. Ela constrangeu tanto o marido dela com amor que ele veio pedir perdão para ela. Foi assim que começou dentro da minha casa. Eu constrangi tanto meu marido, isso 1 ano atrás. Comecei a constranger ele tanto de cuidar dele, mesmo quando eu não queria. Ele começou a vir me pedir perdão do jeito que ele falava comigo. Ele começou a me reconhecer, eu nunca pedi. Nunca. Quando eu queria ser reconhecida,
pelo lugar que eu tinha, a empresa que eu tinha, porque eu tinha equipe, que eu era pica das galáxias. Nunca fui reconhecido. Ele até via, não. Ai, vida, como tu é esforçada, tu é uma guerreira e tal. Mas hoje, da forma que ele reconhece hoje, meu Deus. E eu nunca precisei abrir minha boca. Depois que eu comecei a constranger ele com amor. Me perguntem se foi fácil. Porque no processo a gente começa a identificar por que a gente não conseguia amar da forma como Deus ama. É aí que tem a chave. Aí, no momento do processo, por isso que eu falo meus alunos, no momento do processo, quando tu for executar a tarefa, aí vem o bloqueio. O porquê que tu tá ali. O porquê que tu tá fazendo aquilo. Vem. E é lindo. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Filhas, obedeçam ao seu pai. O problema é que, quando a gente foi criança, a gente via as coisas erradas, a gente começou a construir crenças, e a gente começou a julgar os nossos pais pelas coisas erradas que a gente estava vendo que estava errada, e daí a gente começou a desobedecer. E a gente faz isso com Deus. Eu vou fazer do meu jeito, porque do meu jeito é certo. Eu vou lidar com essa situação do meu jeito, porque o meu jeito é o certo. Porque, afinal de contas, eu tô mãe dos meus pais, né? Porque eu quero ensinar eles como é que se vive. E daí a gente fica querendo ensinar Deus como se vive. Deus, eu quero assim. Eu quero que seja desse jeito. E vocês já pararam para pensar se Deus quer que seja desse jeito que vocês estão fazendo? Sinto dizer para vocês, não existe exceção. Tudo que a gente faz da nossa vontade, do nosso entendimento, é contrário ao que Deus quer para nós. Imagina que ele ia colocar filhas para sofrer, para pagar boleto, para trabalhar que nem uma escrava o dia inteiro e ainda tomar conta da casa. Misericórdia, eu não sei como é que eu fazia. Por isso que eu estava sempre exausta. Eu não, o dia a gente já tinha, eu e meu marido, o dia da semana para ficar junto. A gente escolheu o sábado de noite para ficar junto. Porque afinal de contas, domingo a gente podia dormir até um pouquinho tarde e tal. Levantava mais tarde, a academia ficava aberta até 1. Eu não tinha pessoa sábado. Não tinha mulher. Eu não tinha energia pro meu marido. Porque eu tinha empresa, eu tinha equipe, eu era empoderada, eu tinha uma casa, eu tinha roupa, eu tinha tudo para cuidar ainda, depois que fechava o salão. Com que energia que eu ia estar para esse homem? E eu escolhia isso. Inconscientemente, eu escolhia isso. Eu escolhia ficar trabalhando bastante para não dar atenção para ele, não dar energia para ele. Eu fugia daquele casamento, inconscientemente. Tem mulheres aqui que fogem dos seus casamentos trabalhando fora. Porque é tão difícil estar consigo mesma, né? É tão difícil estar com esse homem porque tu vê nele exatamente tudo que tu precisa curar. Então tu fica o máximo de tempo fora da tua casa que tu pode, ocupando vários territórios. Porque é difícil, né? Olhar para esse homem e se ver, olhar para esse homem e escolher se curar, é difícil, né? Quando eu me vi nessa situação, eu disse: meu Deus, chega de fugir. Eu escolho estar dentro da minha casa, eu escolho cuidar do meu marido, eu escolho me cuidar. Eu escolho nutrir por mim aquilo que eu quero gerar através de uma vida. Imagina se eu não tivesse virado essas chaves antes. A gente foge o tempo todo de si mesmas. Daí vem aquela frase do Denis, né? Cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Cedo ou tarde a gente vai ter que se encontrar. Ou a gente se encontra numa boa, numa bem melhor, ou numa bem pior. A gente que escolhe. A gente que escolhe. Então eu prefiro agora me olhar para todas as cracas que eu preciso resolver, as mentiras que eu estou carregando, as minhas inseguranças, os medos, os traumas. Eu escolho olhar para isso agora, eu escolho resolver isso agora, porque a verdade, quando ela entra, a mentira sai. Por isso que muito se fala de Jesus, mas poucos vivem com Jesus. Porque viver com Jesus é viver confrontos diários.
Jesus, quando ele entra verdadeiramente na nossa vida, não tem como fugir. Tu foge de um lado e cai do outro. Daí hoje eu fujo da situação, amanhã de manhã a situação me encontra. E daí Deus, mas tu não falou que tu entregou a vida para Jesus. Tu fala todos os dias que anda com Jesus. Agora eu quero ver então, quero ver tu fugir. Não vai fugir. Não tem como fugir, filha amada. Hoje tem mulheres, claro que salva exceções, a gente não pode generalizar, mas tem mulheres que trabalham para fugir do processo de estar no seu lugar. Porque é muito mais fácil trabalhar fora do que assumir seu papel. É muito mais fácil. Meu Deus, seria muito mais fácil eu estar com o meu salão. Salão, equipe, gente para treinar é muito fácil. É muito fácil. Muito fácil. Agora, identificar todas as mentiras que a gente vive dói. E dói muito. Incomoda, traz um desconforto, dá dor de barriga. Meu Deus, tu quer fugir, tu quer cavar um buraco, te enfiar. Mas tem uma coisa boa. Quando a gente está em Cristo e com Cristo, ele nos revela, olha só, vamos trazer amor para isso. Esteja em mim, esteja comigo. Jesus está aqui do lado, assim, ó. Ele tá com a mão estendida pra gente todos os dias. Ele fica só guardando. Ele fica assim. E daí a gente só precisa fazer isso aqui. Pegar na mão dele. Escolher pegar na mão dele. Ele tá com a mão estendida. Ele diz assim, ó, quando tu escolher andar comigo de verdade, eu vou te ajudar a purificar o teu coração. Eu vou te ajudar a ser paciente. Eu vou te ajudar. Porque tu é, irmã. Tu é. Só que tu tá escolhendo não ser. Tu tá escolhendo contar a história da tua velha vida. Até quando? Até quando vocês vão escolher contar a história da velha vida? Enquanto a gente escolhe contar a história da nossa velha vida, porque eu fui uma criança que não teve pai, eu fui uma criança que minha mãe teve que trabalhar. E quem é a nova criança? Quem é a nova criança? Nós somos filhas espirituais, porque nós morremos para a nossa carne e nascemos do Espírito, quando a gente se batizou. Nós somos filhas espirituais, nós somos filhas de Deus. Qual é a fala da filha de Deus? O que sai da boca da filha amada? É a história antiga ou a história nova? A história nova? Feche os olhos de vocês. Respira bem fundo. E eu quero que vocês declarem a história nova da vida de vocês. Qual é a história nova da vida de vocês? Pai, eu declaro, Pai, que a partir de hoje eu vou contar as histórias que o Senhor, Paizinho, conta sobre mim, porque eu sou herdeira, eu sou amada, eu sou curada. Quando eu estou em Cristo, eu sou a paciência. Eu sou a paciência, eu sou o amor. Eu sou mansa, eu sou sábia. Quando eu estou em Cristo, os meus olhos, eles veem as coisas como tudo aprendizado. Tudo aprendizado. Cristo se manifesta nos teus filhos, Cristo se manifesta no teu marido, Cristo se manifesta nas pessoas fora da tua casa o tempo todo, filha amada. Esteja presente, eu estou me manifestando através de várias pessoas. Só que tu te permite distrair o tempo todo, minha filha. Tem situações que estão acontecendo na tua vida, filha amada. E tu não tá conseguindo discernir porque tu tá distraída. Declara onde tu tá. Declara onde tu tá. Deus não precisa da tua confiança. Ele só precisa da tua renúncia, da tua obediência, da tua entrega genuína para Ele. Quando a gente fala toda a honra, toda a glória é dele, a nossa postura deve ser alinhada à nossa fala. Toda a honra, toda a glória para o meu Pai, porque eu estou rendida, entregue para Ele. Eu não preciso confiar nele, porque eu sou a confiança. Eu sou confiável. Eu sou amável, porque Ele está em mim, eu estou nele. Isso verdadeiramente é ser a mente de Cristo. Pensar como Cristo pensou.
Quando na Bíblia fala que os nossos pensamentos devem estar no alto, é que os nossos pensamentos devem estar no cabeça. Quem é cabeça? Cristo. Ele é amor. Se eu estou nele, eu sou amor. Ele é a cura. Se eu estou nele, eu sou a cura. Porque eu faço parte do corpo de Cristo. Se ele é a cabeça, eu sou o corpo. E se a cabeça é curada, o corpo é curado. Meu Deus! Meu Deus, recebam isso no espírito de vocês. Se a minha cabeça é curada, o meu corpo é curado. Se as minhas emoções estão sendo curadas, o meu corpo é curado. Se existe uma doença hoje no teu corpo, filha amada, é porque tu acredita nela. Tu tá escolhendo ela. Por que, minha filha, tu tá escolhendo esse lugar? Não foi esse lugar que eu te dei para tu ocupar. De doença, de escassez, de miséria, não foi esse lugar que eu te dei para ocupar, minha filha. Eu te dei uma herança. Por que tu não te apropria dela, filha amada? Por quê? Pare de escolher contar as histórias do teu passado. Escolha contar as histórias que eu deixei no manual de instruções para ti. Esse peso que tu tá carregando é porque tu tá fazendo coisas que eu não chamei para fazer, filha amada. Solta essa bagagem e entrega ela para mim. Eu vou carregar. Só que só vai ser pesado se tu escolher carregar. E se está pesado, minha filha, é porque tu tá escolhendo carregar essa bagagem. Solta, solta a corda. Solta a corda. Eu tenho coisas grandiosas para fazer na tua vida, através da tua vida. Só que eu só vou usar a tua boca para falar quando o teu coração estiver sendo purificado em mim. Porque a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. O que a nossa mente escolhe contar. Qual é a história? A história da tua velha vida ou a história da tua nova vida? Qual história, minha filha? Tu pode escolher contar a história que tu quiser. Qual é a história? Tu pode escolher. Eu te deixei livre para escolher, minha filha. Livre para escolher. Escolhe. Eu te amo. Eu te amo. E eu vou continuar te amando, independente da história que tu continuar contando. Porque amar é deixar o outro livre. Nós nos tornamos livres quando a gente está nele. Livre para deixar ele fazer através da nossa vida. Porque a gente verdadeiramente descansou. E eu declaro sobre a vida de vocês que toda essa porção que está sendo derramada aqui agora na minha vida também está sendo derramada na vida de vocês. Recebam, vocês são merecedoras. Vocês são dignas, vocês são amadas. Vocês foram escolhidas. Antes mesmo de nascer, ele escolheu cada uma de nós a dedo para nascer exatamente na família que a gente nasceu e para aprender todas as coisas que a gente aprendeu com os nossos pais. Principalmente honrar e respeitar a história deles. A história deles. Qual é a nossa história? Qual é a nossa história? Tem uma página em branco na frente de cada uma de vocês. Eu vejo várias filhas com uma página em branco diante de si, que tem medo de declarar essa nova história, porque não se sente digna, não se sente merecedora de contar essa nova história. E eu te falo agora com toda a autoridade que está derramada na minha vida, ativada na minha vida. Escreva essa história. Sem limitação, porque papai é ilimitado. Se papai é ilimitado, nós somos ilimitadas. Todas as limitações que a gente coloca diante de nós foram projeções da nossa velha vida. Velha vida, qual é a nova vida? Nós somos seres ilimitados, não existem limites, não existem barreiras. As barreiras quem cria somos nós mesmas. Chega, bora quebrar esses muros, bora romper com esses véus. Escolha romper, escolha ver. Se a gente continuar escolhendo contar as velhas histórias, a gente vai colher as consequências das velhas histórias. Cuidem o que sai da boca de vocês. Quais são as palavras que estão saindo da boca de vocês?
Deem autoridade e legalidade. Espírito Santo, eu te dou a autoridade. Me constranja quando eu estiver contando uma história da velha vida. Me lembra, Espírito Santo, quando eu estiver contando uma história da velha vida. Porque eu escolho estar com a mente de Cristo. Porque eu faço parte do corpo de Cristo. E quando eu estou com a mente de Cristo, eu sou quem Cristo foi. Porque ele mesmo falou: vocês farão obras maiores do que as obras que eu fiz. Creiam, creiam, vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Estejam nele, estejam com ele. Quando a gente está nele, tudo encontra a gente. O esforço, ele não é mais necessário. O esforço só é necessário quando a gente é órfã, quando a gente ainda está escrava, no cativeiro da mente, no cativeiro das nossas emoções, que a gente não aprendeu a lidar. Quando a gente está em Cristo, a gente aprende a lidar com as coisas. Porque a gente se coloca dispostas, disponíveis a aprender a lidar com as coisas. Chega de rejeitar os processos. Bora viver os processos. É lindo quando uma aluna minha me chama com clareza do que está acontecendo, eu vibro junto. Glória a Deus, obrigada, Jesus, porque ela está percebendo que ela mesma é responsável de tudo que está acontecendo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por esse tempo de mesa. Obrigada por esse tempo que nós estamos vivendo em Ti, Paizinho. Porque nós somos, sim, Pai, merecedoras. Merecedoras, merecedoras. Nós somos merecedoras, filhas amadas. Filhas amadas. Essa geração não será uma geração corrompida pelo mal. Essa geração será uma geração que levará o amor puro, genuíno de Cristo às próximas gerações. Eu creio fortemente que essa geração é uma geração curada, é uma geração que vai viver as promessas ainda nesse tempo. Todas as promessas. Nós viveremos todas as promessas que estão disponíveis para nós. E os nossos filhos colherão esses frutos. Porque hoje nós estamos sendo ativadas, avivadas, para ativar e avivar outras filhas. É isso que papai espera de nós. A gente fala, eis-me aqui, Senhor, me usa. Amém, filha. Mas primeiro eu vou fazer em ti. Eu vou purificar o teu coração. Eu vou te libertar do cativeiro da tua mente. Transformai-vos a partir da renovação da mente, é sobre isso. É limpar a mente do cativeiro que a gente se colocou inconscientemente. Escolha, filha, lavar as tuas emoções todos os dias. Escolha estar em mim. Escolha levar os teus pensamentos todos os dias. Com a mente de Cristo. Oh, Paizinho, obrigada. Obrigada porque o teu amor nos constrange. Teu amor me constrange. Obrigada, Pai.
Quem está sentindo uma paz, uma leveza? Eu quase não consigo me mexer de tão mole que eu tô. De tanta paz que eu tô sentindo. Tanto amor que eu tô sentindo. É um amor que me derrete. Eu tô derretida. É esse o amor que ele tem por nós. Quando a gente fala da paz que excede todo o entendimento, é sobre isso. É sobre a gente estar tão nele, de sentir na gente a paz que ele sente, o amor que ele sente por nós. E esse amor, ele constrange tanto, porque a gente tenta entender com a mente esse amor e a gente nunca vai conseguir entender com a mente, a gente só consegue sentir. E eu sinto agora esse amor dele por mim. Meu Deus, ele nos ama tanto, tanto, tanto. E às vezes a gente está tão bloqueada para sentir esse amor e a gente não sente esse amor. Se tem uma mulher, alguma mulher aqui que não está sentindo esse amor, é porque está bloqueada. Tu não se sente digna, tu não se sente merecedora de ser amada. E se tu tá aqui com a gente hoje, te abre. Eu só sinto isso hoje porque eu me abri. Eu me permiti. Eu escolhi ser amada. Porque se ele me amou e me escolheu antes mesmo de ouvir, eu já sou digna e merecedora desse amor. Porque ele me projetou. Pensa, nós fomos todas projetadas. E quando a gente se sente grata, meu Deus, quanta gratidão eu sinto pela minha vida. Só de ter a vida, de estar aqui falando, eu já me sinto extremamente grata. Todo o resto é só consequência. Quando na Bíblia diz que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder nosso coração, é sobre isso. Que porçãozona, né, que papai separou pra gente hoje, meu Deus. Eu nem vi 1h05. Meu Deus, a gente entrou no Kairos total aqui. Obrigada, Jesus. Percebam e sintam o amor do Pai. Essa atmosfera que a gente criou, que a gente sentiu o amor do Pai, a gente pode fazer o tempo todo, em qualquer lugar. Alguém quer falar alguma coisa? Quem quiser sair, pode ir, gente. Mamãe, não estou mais com medo. Glória a Deus. Ai, Cris. Pode, pode Deus, falar. Ai, fala. sou muito honrada de ter pessoas como vocês. Como eu agradeço a Deus por sua vida. Como agradeço a Deus por sua vida, a vida da Bruna, pela vida de cada uma que aqui se encontra. Porque eu sei que só Deus mesmo. Só Deus. Não consigo falar. Olá, nesse vídeo vou demonstrar como montar um sistema de Deus é bom. multiplicação fracionada. Ele é bom o tempo todo. Ele é bom demais. E a gente perca tudo, mas não perca isso que a gente está construindo aqui. Que mais e mais mulheres, eu declaro que mais e mais mulheres se conectem ao que a gente está vivendo. Que não tem preço no mundo que pague o que a gente está vivendo aqui umas com as outras.
Não tem nada. Nada. Eu já me sinto uma mulher multimilionária. Todos os dias que a gente rompe algo dentro da gente, a gente sente, eu falo assim, nossa, eu sou muito rica. A maior riqueza da filha de Deus é ela estar vivendo o que a gente está vivendo. Essa é a maior riqueza que a gente pode acessar. Não tem dinheiro, não tem carro, não tem casa, não tem apartamento, não tem roupa, não tem calçado que pague essa riqueza que a gente está acessando aqui agora. Não tem. E eu consigo sentir daqui. A Dari tá lá em Maceió, eu tô sentindo daqui o que ela tá acessando com o pai hoje. E isso não tem preço que pague. Não tem preço que pague quando uma aluna minha fala para mim que tá fazendo uma transição para ficar em casa com o filho. Não tem preço que pague. Quando vocês abrem o áudio e falam que nem a Thaís falou esses dias, que a filha dela tá se transformando porque ela tá se transformando. Não tem preço que pague. Não tem preço que pague quando uma mulher fala: o meu casamento está sendo restaurado. Não tem preço que pague. Pamela, pode falar, meu amor. Acho que a minha bateria talvez vai acabar. Tô sem um carregador aqui perto. Se eu parar é por isso. Mas hoje eu tava tendo um dia tão difícil por aqui com as crianças. Assim, de eles estarem colocando a casa abaixo, sabe? E eu estressada com eles e brigando e sendo tola mesmo. Em vez de eu mudar o ambiente, sabe? Eu tava alimentando mais ainda uma destruição. E aí, quando eu fui colocar eles para dormir, a soneca, e quando eu entrei, foi bem o momento em que tu tava falando, sabe? De filhos. E eu tava ali no quarto esperando eles dormir e eu senti o Senhor falando assim: se tu olhasse para eles com os olhos que Jesus olha. E aquilo, nossa, aquilo me acabou comigo, sabe? E aí eu entrei, Cris, e tu estava falando, eu consigo ver o amor de Deus nas crianças, eu consigo, sabe? Foi bem nesse momento que eu entrei. E tu começou a falar tanta coisa, assim, e foi me abrindo tantos olhos, sabe? De tudo que eu estava fazendo errado hoje, e terminando dessa forma, assim, eu sentindo tanto amor do Pai por mim. E mesmo no meu dia mais falho, talvez como mãe, ele me permitiu que eu tivesse aqui para receber essa Deixa eu te falar porção. uma coisa. Tu não errou com eles. Tu aprendeu. A gente nunca erra. A gente só aprende. Não existe erro. Crianças, filhos não vêm com manual de instrução. A gente não veio com manual de instrução. Não se sinta culpada por isso. E Deus te ama tanto porque mesmo achando que tu errou, mesmo se sentindo culpada, Ele te fez sentir esse amor agora por Ele. Percebe? Tu não errou com os teus filhos. Nenhuma mãe aqui erra conscientemente, gente. Se acolham. Vocês são maravilhosas. Vocês são mães que estão dando o melhor de vocês. Eu não tenho dúvida disso. Pamela, eu não tenho dúvida que tu tá dando o melhor de ti como mãe. Ontem eu tive o privilégio de conhecer a Pamela pessoalmente, gente. Na janta lá em Ivoti. Chegou essa, eu falei para ela, ela é uma mulher muito rica. Chegou ela com 3 crianças, um no colo, um andando, um maiorzinho, assim, coisa mais linda aquelas crianças, gente. E eu olhei, que mulher rica. A maior riqueza da mulher. Gente, pelo amor de Deus, 3 renúncias essa mulher viveu. Ela tá vivendo uma agora, o nenenzinho, meses. Mulher, tu não errou. Tu aprendeu. E eu tenho certeza que a partir de hoje, tu vai treinar, olhar com olhos de Jesus. Vai ser sempre que tu vai acertar? Não. Mas não é sobre errar e acertar, é sobre aprender e acertar. Eu nunca erro. Eu aprendo. Eu só aprendo. Não existe erro. Existe aprendizado. Nossa, eu fiz isso aqui. O que eu aprendi com isso aqui? Pai, qual o aprendizado que tem aqui disponível? Olha só, tu viveu, olha como a gente está vivendo uma aceleração, e é muito instantâneo a aceleração que a gente está vivendo. Ela viveu um processo com os filhos, ela entrou no tempo de mesa, ela sentiu o constrangimento, o amor de Deus pela vida dela. Eu estou trazendo isso para vocês, que eu estou sentindo no meu coração agora. Gente, não existe erro, não vem com manual de instrução.
O manual de instrução tá aqui, ó. Esse é o manual de instrução. E a gente vai aprender todos os dias a usar e executar esse manual de instrução. A gente não é perfeita, nós estamos se aperfeiçoando. É leve. Não é leve, Pamela? Fala aí. É leve, né? Fala assim, eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Eu não erro. Eu só aprendo. Aprendo, avanço, aprendo, avanço, aprendo, avanço, aprendo, avanço. Quando essas crianças acordar, tu vai ser uma outra mãe. Olha, Maria Cristina, curtam cada segundo porque passa muito rápido. E passa. Passa rápido. Vanessa, quer falar? Daí eu vou encerrar, meu amor. A Thaís também quer falar aí depois. Semana passada, a Dayana estava cansada e eu liguei para ela. Eu falei para ela, quando ela estiver muito cansada, eu dei aquela fase que tu toma vez no tempo de mesa. Descansa em Deus. E eu falando com ela começou a chorar muito, se emocionou e me agradeceu por eu ter dado a palavra de apoio para ela. O que Amém. ela está sentindo é Deus na vida dela. É Deus Amém. transformando ela na vida dela. Amém. Isso é ser Jesus. Que nós sejamos, quando a gente está em Cristo, nós somos Cristo com a gente, em primeiro lugar, e a gente transfere Cristo para o próximo. Eu vou falar uma coisa. Agora de manhã, eu fui ali no pátio tomar um banho de sol. Eu fiquei uns 5 minutinhos até a aula começar. Glória a Deus, viva o sol. Thaís, onde é que tá a Thaís? Fala, Thaís. Não, eu ia comentar uma parte da Pamela ali, né, do que a gente se cobra tanto como mãe, né? Eu digo assim, ó, que cada pessoa é um ser e cada criança que vive, que aquela mãe tem, a gente não pode se comparar, sabe? Eu, eu nunca tinha sido mãe, eu tenho 42 anos e eu tenho aprendido tanto. Eu me sinto, gurias, por Deus, assim, ó, talvez eu não seja a melhor esposa, mas a melhor mãe. Eu tenho, e eu vou errar muitas vezes com meu filho. Eu brigo com ele, assim, né, para ele aprender algumas coisas, eu explico, porque a gente também tem uma frustração, porque a gente também tem as nossas dores, porque a gente também. E a gente vai ter que lidar também com as dores daquela criança, com as frustrações, dos nãos, de tudo que a gente vai enfrentar, né? Meu filho tem 9 meses hoje. E eu já enfrento as frustrações dele, porque ele quer tocar na tomada, ele quer fazer coisas que não pode. E, e eu tenho observado o quanto eu sou extraordinária. E é um ponto, assim, e não tô falando isso, ai, Thaís, porque tu tá se achando. Pode Mas se achar. Mas é que Deus me deu ele. E a Cris conhece a minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito sozinha, assim, sempre fui muito. Enfim, não, nem vou entrar muito em detalhes, que senão eu começo a chorar. E quando eu me casei, quando eu programei meu filho, eu falei, eu vou me tornar a melhor mãe do que eu posso ser para ele. Porque é para ele. Porque se. É que nem eu, esse tempo eu até brinquei assim com. Todo mundo vai ter o Kiko Tesouro, aquele Kiko Tesouro que é o perfeito, que não sei o que não chora, que isso e aquilo. O meu não é, o meu vai chorar em momentos que não pode, o meu vai se jogar, vai. E tá tudo bem, não é porque eu sou uma má mãe, não é porque eu tô ensinando ele errado, é porque tem o jeito dele e tem eu treinando ele, eu vou ter que treinar ele. Tá muito cedo ainda para eu dizer o que é bom, o que é certo, o que é errado. E te olha como uma melhor mãe. Por mais que às vezes a gente tenha aquela coisa, né, de ser impulsiva, é se arrepender
trazer para si, não, me arrependo de ter feito isso, não vou fazer. E claro, né, a gente não repetir também os nossos erros, né? Mas é que também vai ter um momento da gente também que não vai estar bom. Que a gente não vai estar bem. E a gente tem que ser acolhida. E a gente aqui é o momento que eu assim, ó, desde que eu entrei aqui, meu Deus do céu, a minha vida tem transformado o quanto que eu sou acolhida, o quanto eu me vejo em outras mulheres. E as palavras da Cris, quando vocês trazem os seus testemunhos, eu me transformo em outra pessoa. Então, quando a gente se sente amada, e eu me senti amada esse final de semana, e eu vou cada vez mais fazer mais e mais e mais. Eu faço para o meu filho, eu faço para o meu lar, para minha casa. Então é isso, gurias. Eu não quero estar passando bastante, mas é isso. Tudo bem, hoje essa porção estava reservada. Tudo bem, Thaís. Gratidão, meu amor, pelo teu testemunho e pela tua fala. O que me veio escutando a Thaís, né? Escutando as mães. O que sempre me vem, né? Coisas que eu aprendi. E, claro, eu ainda não sou mãe, eu não posso, né, falar algo referente a isso. Mas o que eu sei, e eu e meu marido, a gente conversa bastante sobre isso, é que os filhos, eles vão embora. Como é que vai ficar o casamento? Porque se a mulher tem paciência para tratar o filho e não tem paciência para tratar com o marido, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Porque esse marido, ele também foi uma criança que foi negligenciada por uma mãe, porque essa mãe ela teve que sair de casa para trabalhar. Ele não teve suporte emocional da mãe. Então, vocês têm paciência para lidar com a criança e ser suporte emocional com a criança, mas não tem com o marido? Sendo que o marido que vai ficar até o último dia da vida de vocês com vocês? Tem coisa aí. Tem paciência com uma criança, mas não tem com a outra? Porque o marido de vocês são os menininhos que foram negligenciados e abandonados, rejeitados. E aí? Consegue cuidar de um, não consegue cuidar de outro? Nós fomos as criancinhas negligenciadas, abandonadas, rejeitadas, e nós fomos curadas. Por que a gente não tem paciência de ter paciência com o processo desse nosso companheiro, do nosso marido, do nosso namorado? O que tem paciência com o filho e não tem paciência com ele? Por quê? Já pararam para pensar nisso? Eu vou deixar essa reflexão para vocês, porque veio bem forte para trazer isso para vocês. Traga a Cris Laine, abençoada filha. Traga a reflexão para as tuas irmãs. Por que é que elas conseguem ter paciência com uma criança e com a outra não? Olhem para o marido de vocês como Cristo olha. O marido de vocês olha como fosse uma criança de 5 anos, que foi negligenciada, que foi rejeitada, que foi abandonada, não teve acolhimento, só porrada, tiro, porrada e bomba. Não, esse homem ele não foi treinado para ser um homem. Tem uma frase que o Marcelo fala: se tu não investe em seleção, vai ter que investir em treinamento. Se o homem que está do nosso lado, ele não foi treinado por uma mulher, porque foi uma mulher que treinou esse homem. Não julgando as nossas sogras, né? Mas ele foi negligenciado no treinamento. O que nosso papel é? Com sabedoria, direcionar esse homem, treinar esse homem. E treinar a gente primeiro, né? Para treinar. Porque a criança vai sair de casa. Ela vai sair. Como é que vai ficar o casamento? A Maria Cristina já tá com as crianças tudo fora de casa. E hoje eu tenho certeza, a gente conversa, a gente tem uma amizade ali, mas não é uma coisa superficial, né, Maria Cristina? Não é uma coisa profunda. Mas, de fora, eu consigo perceber que ela enfrenta desafios no casamento dela. Porque quando ela teve que olhar para isso, ela olhou só para os filhos e não olhou para o marido. É ou não é? Só sim ou não, Maria Cristina? Não, na realidade, eu sempre priorizei meu esposo em primeiro lugar, sabe assim? E meus meninos sempre foi assim. E agora que meus filhos foram, aí eu vejo como que você tem que se priorizar mais ainda, seu esposo. Não os filhos, né? Então, por exemplo, tem mães que põem o filho dormir na cama, junto, assim, tipo assim, né?
eu nunca. Eu priorizei sempre meu esposo, assim, né? Eu E digo agora que mais aqueles ainda. desafios que às vezes tu compartilha foi porque teve momentos que deveria olhar para isso e tu não olhou, porque a tua atenção estava voltada para os filhos. Então, todos os desafios que tu às vezes compartilha com a gente que tu vive, hoje é porque teve uma oportunidade de lidar com isso e tu escolheu não lidar com isso naquele tempo e tá tendo que resolver isso agora. Porque é normal, cedo ou tarde a gente vai se encontrar. É a frase dele, cedo ou tarde tu vai ter que olhar para as coisas. Escolham olhar hoje, para que depois lá na frente a corda não arrebente. E quando arrebenta a corda, daí aí agora que são elas. Não espere a corda arrebentar. Não espere as crianças saírem de casa. Até mesmo porque as crianças que estão sendo treinadas hoje dentro de um casamento, que a mulher não olha para o marido, que a mulher não dá amor para o marido, vai ser essa criança que está sendo treinada por essa mãe, ela vai com os olhos da mãe para o mundo. Os mesmos olhos. A mesma forma que a mãe olha para o pai, essa criança, sendo menino ou menina, eles vão olhar para o relacionamento lá fora. Qual é a forma que vocês querem que os filhos de vocês olhem para os relacionamentos fora da casa de vocês? Porque essas crianças vocês estão treinando para Deus, para o mundo. A referência é quem está mais próximo, e geralmente é a mãe que está mais próxima. A forma que a mãe olha para o pai, a forma que a mãe ama o pai, a forma que a mãe trata o pai, a forma que a mãe faz todas as coisas é a referência da criança. E essa criança ela vai crescer e ela vai sair de casa. Como essa criança vai sair de casa? Como ela vai olhar para os relacionamentos? Da mesma forma que vocês olham. É igual. Eu fui treinada para ser exatamente a guerreira, mulher independente, que não depende de homem para nada, que paga suas próprias contas, que estuda, que trabalha. Como é que eu olhava para o mundo, para os meus relacionamentos? Exatamente assim. Até pouco tempo atrás eu olhava para o meu marido assim. Como vocês estão treinando os filhos de vocês? Como o filho de vocês olha para o marido de vocês, para o pai dele? Para referência de homem. Como vocês estão tratando esse homem? É a mesma forma que os filhos de vocês vão tratar Deus. Porque só existe um pai. Se tu olha para o teu pai é o referência de homem. A mesma forma que o filho de vocês vai olhar para o pai, ele vai olhar para Deus. Se a mãe não confia no pai, se a mãe não acredita no pai, se a mãe não fala para o pai palavras de afirmação, tu é capaz, tu pode, eu acredito em ti. Essa criança, ela vai escutar isso. E ela vai ser exatamente o que tu vai falar. A criança sente tudo, ela vive tudo junto com a gente. Eu hoje resolvo questões emocionais que eu vi meus pais vivendo dentro de casa. Os filhos sentem tudo. Ah, mas eu não discuto com meu marido na frente da criança. Ah, amada, sério que tu cai nessa história? Eles sentem o que tu sente. Se tu tá sentindo, eles estão sentindo. Eles só estão sentindo porque tu tá sentindo. Eles só estão doentes porque tu tá doente. Eles saíram depois de ti. Não foi o contrário. Se tem crianças doentes é porque a mãe tá doente, só que ela tá tão distraída que ela não consegue nem ver o quanto ela tá doente. Escolham ver com esses olhos no dia de hoje. As crianças nasceram curadas. Se elas estão doentes, é porque os pais estão doentes. Emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Escolham discernir o que eu estou entregando para vocês hoje. Isso é muito forte. Eu amo a vida de vocês. Nós nos encontramos amanhã.